em gastos e privilégios que desafiam a razão. Esse especialista em gastos públicos, economista da Social Contas Abertas, fez as contas e descobriu que, se quisesse, o governo tinha onde e como cortar, sem aumentar o imposto sobre os combustíveis e congelar mais uma parte do orçamento, quase 6 bilhões de reais. Está mal e não sabe economizar. O Estado é paquidérmico, ineficiente e corporativo. Nós precisamos repensar esse Estado. A falta de dinheiro a gente vê em estradas esburacadas, universidades em crise, sem recursos. Nos hospitais públicos, falta tudo. A emissão de passaportes chegou a parar, voltou agora. Resumindo, penúria, carência geral. O economista listou alguns exemplos de onde o governo pode e deve cortar. São 28 ministérios, com quase 100 mil cargos e funções de confiança e gratificações. Só nos primeiros 5 meses deste ano, comparados com o mesmo período do ano passado, as despesas com pessoal aumentaram 7,6%. A Previdência, sozinha, consome quase 57% do orçamento. Mas a economia aqui só depois de aprovada a reforma. O Brasil ainda tem 151 empresas estatais, com mais de 500 mil de empregados. O déficit delas, em 12 meses, encerrados em abril, chegou a 1 bilhão e 600 milhões de reais. A meta fiscal deste ano prevê um déficit, um rombo de 139 bilhões de reais. Pelos cálculos do economista Gil Castelo Branco, há muita gordura para ser cortada em todas as esferas de poder. Ele listou alguns exemplos de gastos excessivos no Legislativo e no Judiciário. Cada deputado pode ter até 25 assessores. A Câmara tem 513 deputados. Alguns senadores têm mais de 80 assessores. O Senado tem 81 senadores. Para que a Câmara e o Senado funcionem, são necessários quase 28 milhões de reais por dia, mais de 1 milhão de reais por hora. No Judiciário, juízes têm férias de quase 60 dias e o chamado auxílio moradia é pago até para juízes, promotores e procuradores que têm imóveis próprios nas cidades onde trabalham. De 2015 até agora, só com esse auxílio foram gastos mais de 4 bilhões de reais. Esse esforço tem que ser dos 3 poderes. Realmente, somente se eles se sentarem em uma mesa e cada um fizer a economia necessária na sua área, aí sim nós teremos uma economia global interessante. Agora, enquanto isso não acontece, a sociedade sempre acredita que há mais o que cortar. O ministro do Planejamento diz que o governo, o executivo, está fazendo a parte dele. Temos revisado os programas, temos feito programas para detecção de fraude no seguro-desemprego, no Bolsa Família, no auxílio-doença, nos benefícios de prestação continuada, temos mudado a forma de contratar as coisas. Hoje, o Castelo Branco diz que a sociedade tem que perceber que isso, de fato, está sendo feito. A sociedade tem que exigir do governo todo o dever de casa. Ela tem que ter a sensação de que o governo realmente cortou ao máximo as suas despesas. Isso significa a sua estrutura, seja lá no tamanho do Estado, na quantidade de pessoal, seja nas isenções fiscais, enfim. Eu acho que tudo isso precisa acontecer para que o cidadão, então, possa eventualmente dar mais uma contribuição. A Câmara dos Deputados contestou os números sobre as despesas diárias e afirmou que tem uma política permanente de controle e redução de gastos. O Conselho Nacional de Justiça afirmou que as férias de 60 dias estão previstas em lei e que a validade do auxílio moradia ainda vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Não há data para o julgamento. Hoje,